O vento sopra devagar. Você escuta o som das árvores, distantes, e os sinos. Eles ecoam pela manhã fria. Você está ali, parado, com um papel na mão, um selo de cera vermelha, gravado com o brasão real. Seu nome está ali. Você foi chamado para servir no castelo. Você não entende por quê, mas também não pode dizer não. Ali, diante dos portões de pedra, sua vida está prestes a mudar, para sempre. Bem-vindo à fogueira sonolenta. Aqui você ouve histórias calmas, histórias que embalam o sono, com imagens suaves e vozes baixas. Antes que a jornada comece, me diga nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Agora, feche os olhos, respire fundo e venha comigo. A história está prestes a começar. Você acorda com a luz cinzenta da manhã atravessando a madeira da janela. O ar está frio, mais frio do que nos outros dias, e há um silêncio estranho do lado de fora. Nem os galos cantaram. Você se senta na cama de palha, escuta os estalos da madeira velha sob seu corpo. Seu quarto, pequeno, cheiro de lã úmida, barro seco, fumaça de lenha apagada. Sua mãe deixou pão e um pouco de queijo em cima da mesa, mas você não está com fome, porque, sobre o pão, há um envelope. Um pedaço grosso de pergaminho, fechado com um selo de cera vermelha. Você sente a garganta secar. Todos da aldeia sabem o que isso significa. A coroa chamou alguém. Com os dedos trêmulos, você quebra o selo. Seu nome está ali, sem explicação, sem pergunta, apenas um aviso. Você foi designado para servir ao castelo de Vintergard. Apresente-se antes do pôr do sol. Você encosta o papel no peito, o coração bate mais rápido. Vintergard, o castelo do norte. Falam que ele é tão antigo quanto as montanhas, cercado por muralhas negras e torres que tocam o céu. Poucos aldeões entram, menos ainda voltam. Mas você não tem escolha. Não se nega a um chamado da realeza. Você sai. As pessoas da vila já sabem. Eles olham, mas não falam. Alguns abaixam a cabeça, outros apenas observam, silenciosos. Seu pai coloca a mão em seu ombro, firme, mas não diz nada. Apenas lhe entrega um capuz de lã e uma pequena faca. Só por precaução, ele diz, com a voz rouca. A estrada até Vintergard é longa, leva a tarde inteira. Você atravessa campos vazios, florestas silenciosas e, pouco a pouco, o castelo aparece no horizonte. Escuro, enorme, imóvel como uma montanha feita de pedra. Os portões se abrem devagar, rangendo, como se estivessem acordando de um longo sono. 2 guardas surgem, vestem mantos cinzentos e armaduras que refletem a luz do entardecer. Eles não falam, apenas fazem sinal para que você entre. Dentro das muralhas tudo é diferente. O ar é mais frio, mais denso. Você sente o cheiro da pedra molhada e ouve os ecos dos seus próprios passos no chão de pedra. Outros servos passam apressados. Alguns carregam baldes, outros limpam os corredores, mas ninguém olha diretamente para você. Você é levado até uma sala. Ali, uma mulher alta, de cabelos presos e olhar calmo, o observa. Ela abre um livro, anota seu nome e diz suavemente: a partir de agora, você serve ao castelo. Sem mais, sem menos. Ela entrega a você uma túnica grossa e aponta para uma porta. Seu quarto. Amanhã, ao amanhecer, o trabalho começa. Você entra. O quarto é pequeno. Pedra, uma cama de palha, uma vela acesa. Nada mais. Mas o silêncio ali dentro é diferente. Como se as paredes respirassem. Como se o castelo estivesse vivo. Você se deita. A vela pisca. E o frio parece envolver você como um cobertor invisível.
Seu corpo relaxa, mas sua mente ainda está acordada. Você, agora, serve ao castelo. E amanhã, tudo começa. O castelo acorda cedo. Mais cedo do que a vila. Mais cedo do que o sol. Você escuta o som de sinos metálicos vindo de algum lugar distante, ecoando pelos corredores de pedra como se o próprio castelo respirasse. Um som profundo, sem pressa, constante. É o aviso de que o dia começou. Você se senta devagar sobre a cama de palha. A vela ao lado já se apagou sozinha. E o quarto, frio como uma caverna, agora está apenas iluminado pela tênue luz azulada do amanhecer que entra por uma fresta na parede. Não há janelas, não há porta trancada, mas a sensação é de estar cercado por séculos de silêncio. Você ouve passos do lado de fora, lentos, ritmados. Alguém caminha, arrastando algo pelo chão. Talvez um balde, talvez correntes. Você veste a túnica que lhe deram. Ela é áspera, tem cheiro de sabão forte, pedra molhada e uma coisa estranha, algo como ferro enferrujado. Mas pelo menos é quente, e isso basta. Ao sair, você percebe que o castelo está vivo. Não no sentido que você conhecia. Não como um vilarejo com vozes, galinhas, vento nas árvores e risadas das crianças. Não. Vintergard respira por dentro, com corredores que se estendem como costelas, escadas em espiral como colunas e salas que parecem órgãos dormindo no escuro. A mulher de ontem lhe espera. Ela não diz o nome, mas aponta para você e diz apenas: seguir, observar, repetir. Ela vira as costas. Você a segue. Vocês caminham por um corredor estreito, paredes cobertas de tapeçarias desbotadas. Algumas mostram cenas de caça, outras batalhas antigas, mas todas têm olhos. Pintados ou bordados, olhos que parecem seguir seus passos em silêncio. A primeira tarefa é simples. Você deve encher jarros de água, um por um. Caminhar até o poço interno, puxar o balde, derramar no jarro. Voltar, colocar nos quartos da ala leste. Mas nada é simples em Vintergard. O poço é fundo, tão fundo que você não ouve o balde tocar a água. É preciso paciência, puxar com calma, descer com cuidado. E o balde vem gelado, escorrendo gotas que parecem agulhas sobre sua mão. Os corredores da ala leste são longos, desertos, e cada porta que você encontra está trancada por dentro. Você não vê quem mora ali, mas escuta. Por trás das portas, murmúrios, respiração, alguns passos, às vezes uma risada seca, breve. E você apenas deixa o jarro, como instruído. Você repete isso por horas. E durante todo esse tempo, ninguém fala com você. Os outros servos não olham em seus olhos. Eles andam rápidos, focados, como se cada segundo dentro do castelo fosse medido em silêncio. Ao meio-dia, há uma pausa. Você é levado até o refeitório inferior. Não há janelas. A iluminação vem de tochas presas nas paredes. A comida, sopa grossa, escura, com um gosto difícil de descrever. Algo entre legumes cozidos demais e terra molhada. Você come em silêncio. Todos comem em silêncio, como se fosse proibido falar ali dentro. No fim do salão, um velho observa. Barba longa, branca, roupas simples, olhos claros demais. Ele apenas assente com a cabeça quando você termina a tigela. E você entende que deve sair. Sua próxima tarefa é no jardim interior. Jardim é uma palavra gentil demais. Você entra por um arco de pedra coberto por musgo e encontra um espaço amplo, cercado por muralhas altas. No centro, um círculo de terra negra, galhos secos, estátuas quebradas e flores, poucas, pequenas, pálidas como cera. Seu trabalho: coletar folhas secas, remover ervas daninhas e manter o caminho de pedra livre. Mas algo ali chama sua atenção. Uma estátua meio caída, coberta de eras. Parece antiga, muito mais do que o resto. Ela representa uma mulher,
com olhos fechados e uma das mãos sobre o peito, como se estivesse ouvindo um segredo. Você sente uma brisa leve passar, mas o ar não se move ali dentro. Você sabe disso. Ainda assim, você sente, como se algo passasse por você e depois sumisse. À tarde, você é levado às cozinhas. Ali, finalmente, alguém fala com você. Uma mulher pequena, de cabelos presos em um lenço branco e um avental largo manchado de farinha. Ela sorri, e o sorriso dela é como um raio de sol dentro do castelo. Primeiro dia, não é? Ela pergunta, sem esperar resposta. Todo mundo tem medo no começo, mas isso passa, ou você se acostuma com o medo. Ela te entrega uma cesta com raízes. Lave, corte, sem desperdiçar. Tudo aqui é contado. Você obedece, e enquanto corta, ela conta. Eu estou aqui há 5 invernos, nunca vi o rei, nem os nobres, mas sei que eles estão aqui. A comida some, as ordens chegam, e, de vez em quando, alguém vai embora, mas nunca volta. Ela ri de leve. Você vai se sair bem, tem mãos calmas. Você termina o trabalho. O cheiro da cozinha é bom, ervas, caldo quente e pão recém-assado. Ela coloca um pedaço para você em um pano. Leva para o quarto, ninguém precisa saber. Você agradece com um aceno e segue pelos corredores silenciosos, de volta ao seu quarto. Ao chegar, já é noite. Você tranca a porta por dentro, acende a vela, senta-se e por um instante escuta algo. Um som distante, como uma canção suave vinda das paredes. Vozes femininas cantando em um idioma antigo, um idioma que você não conhece, mas que, de algum modo, parece familiar. Você fecha os olhos e o castelo respira com você. O pátio está coberto de neblina. Uma névoa densa, baixa, silenciosa. Você caminha devagar, ainda não sabe seu destino no castelo. Mas alguém logo saberá por você. As pedras do chão estão úmidas, escorregadias. Você sente o frio subir pelas solas dos pés, mesmo com as botas. Um criado passa carregando uma cesta de ferro. Outro leva lenha nos ombros. Todos parecem saber para onde ir. Todos parecem nascer sabendo. Você, não. Uma porta se abre, rangendo, pesada. É um homem de rosto sério, barba curta, braços fortes. Ele aponta, não fala. Você o segue. Passam por corredores estreitos. Uma vela acesa na parede ilumina o caminho. A fumaça desenha espirais no ar. Você respira devagar. Chegam a um vão, aberto, cheio de pedras empilhadas. O cheiro de terra molhada é forte, e a cal espalhada pelo chão. No centro, uma fundação de pedra sendo erguida. Uma construção. Você entende. Hoje vai trabalhar ali. Recebe uma enxada e um balde. Não há instruções, apenas olhares. E o som constante das ferramentas batendo na terra. Você imita os outros. Começa a cavar. Devagar, sem pressa, sem saber por quanto tempo. Os minutos passam. Depois, as horas. O frio do começo da manhã vai embora, mas a névoa permanece. Você se pergunta o que estão construindo, mas ninguém responde, ninguém fala. Ali, tudo é silêncio, som de pedras e pá na terra. Uma mulher aparece com um pano sobre os braços. Ela traz água e pão, coloca tudo numa mesa de madeira improvisada e vai embora sem dizer nada. Você come de pé, o pão é seco, mas satisfaz. A água é limpa, gelada, renova. Depois tudo recomeça. Mais cavar, mais pedra, mais silêncio. Às vezes você olha para cima. O céu não mostra o sol, apenas uma luz branca, fria, imóvel. Ali, naquele canto do castelo, o tempo não parece passar. Só existe pedra, trabalho e o som distante de um sino, lembrando que o dia ainda não terminou. Você acorda antes dos sinos, antes do barulho, antes da luz. Ainda está escuro. O quarto permanece frio, mas seu corpo já começa a entender a rotina. Acordar cedo, dormir tarde, comer pouco, ficar calado.
Você se levanta. O palheiro estala sob seus pés. As tábuas do chão rangem, devagar, como se também estivessem despertando. Do lado de fora, a escuridão é azul, um azul profundo, gelado, mas silencioso, calmo. Você anda pelos corredores, com cuidado. Já sabe quais rangem mais. Já conhece o caminho até o pátio. No meio do caminho, encontra uma vela apagada. Você arrisca com a pedra. A chama dança, fraca, mas suficiente. O castelo ainda dorme, mas não por muito tempo. Você ouve os primeiros sons. Um balde sendo arrastado, uma porta abrindo, passos rápidos nas escadas. Então, o sino. Uma batida longa, grave, depois outra, e mais outra. O dia começa. Você vai até o pátio. A neblina está lá, como sempre, parada, espessa. Os outros já estão reunidos. Ninguém fala, ninguém sorri. Recebem ordens com gestos, com olhares, com o simples levantar de uma mão. Hoje é diferente. Hoje não há pedra, não há balde. Hoje você vai ajudar na cozinha. Um corredor escuro, cheiro de fumaça, de carne seca, de alho e cebola. Você entra. O ambiente é quente, um alívio, mas sufocante. Há panelas penduradas, barricas, cestos cheios de raízes, panos estendidos para secar. No centro, um enorme caldeirão, fervendo, borbulhando devagar, com um cheiro forte, difícil de identificar. Uma mulher aponta para uma bancada. Você obedece. Ela te entrega um punhado de cebolas, uma faca e nada mais. Você começa, descasca, corta, chora. Seus olhos ardem, mas você continua. Não há tempo para parar, não há lugar para descanso. Outros cortam carne, outros lavam raízes, outros cuidam do forno. O barulho da cozinha é outro, não é de silêncio, é de fervura, de facas, de fogo. Mesmo assim, ninguém conversa, não há vozes, apenas sons. Você vê que tudo ali tem ritmo, uma ordem invisível. Cada um sabe o que fazer e não precisa ser lembrado. Você ainda é novo, mas já começa a entender. Um velho entra, ele observa, sem dizer nada, apenas olha. Você sente o peso do olhar, mas não o encara. Continua cortando. Ele se aproxima, pega uma das cebolas que você cortou, examina, franze a testa, depois sai. Você não sabe se isso é bom ou ruim, mas continua, sempre continua. O tempo na cozinha não tem relógio, só cheiros, texturas e vapor. Quando o sol finalmente aparece lá fora, a comida já está pronta. Mas não para você. Você serve, entrega, carrega bandejas, vai e volta. Cavaleiros recebem primeiro, depois os servos de confiança, depois os trabalhadores da obra, depois talvez, e só se sobrar. Você aprende que o castelo tem regras, não estão escritas, mas todos seguem. Regras de espaço, de silêncio, de quem come primeiro, de quem nunca come. Regras de olhares, de hierarquia, de tempo. Você aprende que não se pergunta nada, apenas se espera e se observa. No fim da tarde, a cozinha esvazia, o fogo se apaga, a lenha vira cinza. Você senta no canto, cansado, com fome. A mulher da cozinha te oferece um pedaço de pão, pequeno, seco, mas você aceita e agradece com os olhos. Ela não responde, mas você percebe um leve aceno de cabeça. Foi seu primeiro gesto de aprovação. Naquela noite, você dorme mais cedo e sonha com fumaça, facas e silêncio. Na manhã seguinte, você não acorda com os sinos, nem com os passos, nem com o vento. Você acorda com um toque, leve, úmido, um dedo encostando seu ombro. Ao abrir os olhos, há alguém à sua frente, um homem, magro, com roupas escuras e um cheiro forte de mofo. Ele não sorri, não fala, apenas faz um gesto com a mão. Quer que você o siga. Você obedece. Vocês descem por uma escada em espiral. As paredes são de pedra crua, frias e molhadas. A cada passo, o ar muda, fica mais espesso, mais abafado, mais velho.
Você não faz perguntas. Aprendeu isso. Aqui, o silêncio é mais seguro que a curiosidade. Chegam a um porão, um lugar que você nunca viu, nem sabia que existia. Há estantes, baús, caixas empilhadas, livros enrolados em panos, paredes cobertas por teias. O homem pega uma vassoura, uma escova e entrega a você. Ele aponta para um canto, depois vai embora, sem dizer nada. Você obedece. Vocês descem por uma escada em espiral. As paredes são de pedra crua, frias e molhadas. A cada passo, o ar muda. Fica mais espesso, mais abafado, mais velho. Você não faz perguntas. Aprendeu isso. Aqui, o silêncio é mais seguro que a curiosidade. Chegam a um porão, um lugar que você nunca viu, nem sabia que existia. Há estantes, baús, caixas empilhadas, livros enrolados em panos, paredes cobertas por teias. O homem pega uma vassoura, uma escova e entrega a você. Ele aponta para um canto, depois vai embora, sem dizer nada. Você começa a limpar, com calma, com cuidado. Ali, tudo parece antigo, intocável, sagrado. Você varre o chão, tira o pó dos objetos, abre baús, fecha baús, tudo em silêncio, só você e a poeira. Há uma sensação estranha no ar, como se aquele lugar estivesse esperando algo ou alguém. Você encontra um manto velho, manchado, com um símbolo costurado no tecido. Um sol de 8 pontas. Não sabe o que significa, mas sente que é importante. Você dobra o manto, coloca de volta, fecha o baú com cuidado. Mais ao fundo, vê uma porta, de madeira escura, com trancas grossas, mas abertas. Você espreita. Dentro, há um aposento menor, fechado, com uma mesa e um caderno em cima. Você se aproxima, devagar. O ar ali é mais frio, cheira a ferro e a tinta. O caderno está coberto de pó, mas aberto, com páginas escritas à mão. Você não entende todas as palavras. A escrita é antiga, mas reconhece datas, nomes, desenhos. Um mapa, com marcas, pontos no castelo, setas. Você se afasta. Não deveria ter visto aquilo. Mas é tarde. Já viu. Ao sair da sala, o homem está na porta. O mesmo olhar, sem expressão, mas agora diferente, mais atento, mais frio. Ele não diz nada, apenas acena para você continuar limpando. Você passa o resto do dia ali, entre estantes, livros e silêncio. Na hora do almoço, ninguém te chama, mas você não sente fome. A mente está cheia, cheia de perguntas que não pode fazer. O tempo passa devagar naquele subsolo. A luz nunca muda, a temperatura também não. Perto do fim da tarde, o homem retorna. Ele te entrega um pano e aponta para o topo das estantes. Você sobe, equilibra-se, limpa. E então, percebe algo estranho. Uma parede diferente, mais limpa que as outras, sem teias, sem poeira. Você bate com os nós dos dedos. O som é oco. Atrás da parede, há espaço. Você sente um arrepio. Algo ali respira, silenciosamente. Você desce, volta ao chão e finge que não viu nada. O homem observa. Você não sabe se ele percebeu ou se já sabia. Ao anoitecer, ele te conduz de volta. Sem palavras, sem gestos. Você sobe a escada em espiral, lento, sentindo o frio subir com você. Chega ao andar de cima. O calor da cozinha parece distante. A rotina da faxina também. Você não é mais o mesmo. Algo ali embaixo ficou com você. E algo de você ficou lá embaixo. No corredor, há outros servos, carregando lenha, lavando panos, varrendo o chão. Você passa entre eles, mas sente que é invisível, como se agora fosse parte de outro mundo. Um mundo escondido atrás da pedra, atrás da poeira, atrás do silêncio. Naquela noite, você não dorme bem. O som do vento parece sussurrar, o frio te abraça por dentro, e o castelo parece mais vivo do que nunca. O castelo dorme, mas você não, nem o vento. Pela janela estreita de pedra, você vê o céu encoberto, sem estrelas, sem luar. Apenas um manto cinzento, imóvel,
como se o tempo estivesse prendendo a respiração. Lá embaixo, o pátio está vazio. Nem um passo, nem uma tocha. Só o som sutil de madeira rangendo em alguma torre distante e o uivo baixo de uma coruja invisível. Você deita, mas não fecha os olhos. Sua mente retorna à sala secreta, à parede oca, ao caderno com mapas. Você pensa nos símbolos, no sol de 8 pontas, naquele homem magro que nunca fala, nos olhos dele, fixos, como se estivessem sempre à frente, vendo o que você não vê. Na manhã seguinte, você acorda com um chamado. Desta vez, não é ele, é uma mulher, alta, com um véu azul escuro e mãos finas como galhos secos. Ela o chama pelo nome, o nome que você não disse a ninguém. Você segue. Caminham por um corredor que você não conhecia. As paredes são decoradas com tapeçarias antigas, cenas de guerras, festas e figuras com olhos cobertos por faixas. Ela não olha para você, apenas caminha, e você obedece. Chegam a uma sala circular. No centro, uma mesa redonda de pedra. Sobre ela, pergaminhos, velas derretidas e pequenos objetos que você não reconhece. Ela fala pouco, mas sua voz ecoa como se viesse de dentro da pedra. Ela diz que você foi observado, testado e que foi considerado discreto. Essa palavra ecoa em sua cabeça. Discreto. Ela diz que há tarefas que exigem silêncio, tarefas que não podem ser explicadas, apenas cumpridas. Você não responde e ela parece aprovar o seu silêncio. A partir desse dia, seus afazeres mudam. Você não serve mais os banquetes, não limpa os corredores, nem carrega feno. Agora, você entrega bilhetes, em horários estranhos, a pessoas que não falam com você. Você recolhe objetos, frascos, cartas queimadas, pedaços de tecidos escondidos sob pedras soltas. Você passa a caminhar por trechos do castelo que jamais tinha visto. Túneis de serviço, escadas estreitas entre paredes, corredores que dão em portas baixas demais para nobres passarem. Um dia, você é enviado à capela do castelo, mas não para rezar. Lá dentro, há uma pequena porta atrás do altar. Você desce uma escadaria escura, iluminada por lamparinas de óleo. O cheiro de incenso queima seus olhos. O calor é denso, mas o silêncio é ainda mais pesado. Você entrega um frasco a um homem de túnica branca. Ele não te encara, apenas faz um gesto com a mão, e você sobe de volta. À medida que os dias passam, você percebe o padrão. Tudo tem horário, tudo tem destino, mas nada tem explicação. Você começa a sonhar, não com o seu lar nem com sua família, mas com corredores vazios, com portas entreabertas, com olhos sem rosto, e vozes sussurrando palavras em línguas que você não conhece, mas entende. Nas manhãs, você acorda com uma sensação de que algo foi dito, mas já foi esquecido. Certa noite, enquanto atravessa a ala norte com uma carta lacrada, escuta passos atrás de si. Você para, vira-se. Nada, mas sente. Há alguém ou algo. A porta onde deve entregar a carta está entreaberta. Você a empurra, entra. Deixa o envelope sobre uma mesa. Mas ao virar-se, vê algo num canto. Um espelho, antigo, trincado nas bordas. Você se vê refletido, mas há outra coisa. Por trás de você, no reflexo, há uma figura, alta, imóvel, com um véu azul. Você se vira rápido. Nada. O corredor está vazio e frio. Você retorna ao seu quarto com a carta entregue, mas o silêncio, você não entrega nunca. Ele cresce dentro de você, como era subindo pelas pedras do castelo, silencioso, mas impossível de ignorar. Naquela noite, há trovões, mas sem chuva. Você deita e ouve, batidas suaves em sua porta. 3 toques, longos, calmos, intencionais. Você não se levanta,
não atende, mas sabe, a partir deste momento, você faz parte de algo, e seja lá o que for, não foi você quem escolheu. Pela janela estreita de pedra, você vê o céu encoberto, sem estrelas, sem luar, apenas um manto cinzento, imóvel, como se o tempo estivesse prendendo a respiração. Lá embaixo, o pátio está vazio, nem um passo, nem uma tocha, só o som sutil de madeira rangendo em alguma torre distante, e o uivo baixo de uma coruja invisível. O castelo está quieto, mais do que o habitual. Até o vento parece evitar as muralhas esta noite. Você veste o manto grosso que deixaram dobrado aos pés da cama. A lã está áspera, cheira a fumaça de lareira e terra molhada. É pesado, mas aconchegante. Ao abrir a porta, o corredor lhe dá boas-vindas com um bafo gelado. As tochas ainda ardem nas paredes, mas a luz que projetam é fraca, trêmula, quase tímida. O chão de pedra ecoa sob seus passos como um tambor distante. Você caminha devagar. O silêncio acompanha você. Não há pressa, não há barulho. Só o leve arrastar da sua roupa contra as pedras e o farfalhar do vento nas frestas da janela. Lá embaixo, na sala dos criados, alguém tossiu, mas logo o som se apagou, como se não quisesse interromper a noite. Você desce os degraus de pedra com cuidado. Eles estão úmidos, friamente escorregadios. Cada passo precisa de atenção, de respeito. No andar térreo, o salão principal está fechado. As portas imensas de madeira estão trancadas com trancas de ferro. Você encosta a orelha. Nada. Só o som do seu próprio coração. Então, vira para a ala leste, aonde fica a capela do castelo. Ali, tudo é mais frio, mais austero. O corredor é mais estreito e o teto mais baixo. Você sente como se estivesse entrando no ventre da pedra. Ao se aproximar da capela, você escuta algo. Um canto, muito suave, muito longe. É uma melodia lenta, sem palavras, somente sons longos, como se alguém estivesse rezando em lamentos. Você hesita, mas continua. O som vem de dentro e, de algum modo, acalma. Não é assustador, é triste, mas sereno. A porta da capela está entreaberta. Você empurra com os dedos. A madeira range. Lá dentro, apenas uma vela acesa e uma figura ajoelhada diante do altar. É o velho sacerdote, com seu manto preto envolto em sombras. Ele não se vira, não se move. Você não fala nada, apenas observa. A luz da vela dança sobre os vitrais apagados. As imagens dos santos e mártires se deformam nas paredes frias. Tem olhos escuros, vazios. Você respira fundo. O cheiro do incenso queimado ainda paira no ar, doce, pesado. Então, lentamente, recua. Fecha a porta sem ruído e volta para o corredor vazio. No caminho de volta, você nota uma armadura encostada na parede. É velha, manchada, mas parece ter sido usada recentemente. Há terra nos joelhos e um pedaço de tecido preso ao cinturão. Tecido vermelho. Você não a tocaria, mas ela olha para você, mesmo sem olhos. Você segue adiante, mais rápido, sem correr. De volta ao quarto, você tranca a porta, senta na cama. A vela apagada ainda tem um pavio morno. Você se deita, mas o castelo não dorme. Ele respira, devagar, em silêncio. E você escuta. O som do vento, de passos distantes, de algo batendo em uma janela muito, muito longe. Você fecha os olhos. O travesseiro é duro, mas familiar. E ali, no frio do castelo, no silêncio da madrugada, você adormece devagar, como se fosse parte das pedras, como se o castelo guardasse seus sonhos. Você desperta com o som de algo distante. Não sabe o que foi, mas não foi sonho. O som ficou, como um eco preso entre as paredes, um sussurro que não sabe a quem pertence. O quarto está escuro, mas não completamente. A luz cinzenta da manhã começa a escorrer pelas frestas da janela estreita. Lenta, fria, pálida como a pele de um morto. Você se senta na cama. O lençol está úmido.
O frio da pedra subiu pelo colchão durante a noite, e agora está nos seus ossos. A lareira está apagada, só cinzas, cinzas e silêncio. Você passa a mão nos próprios braços, o corpo está tenso, pesado, como se tivesse passado a noite lutando contra alguma coisa invisível. Lá fora, um corvo grita, alto, estridente, e então, silêncio outra vez. Você se levanta, os pés tocam o chão gelado, um arrepio sobe, devagar, até o pescoço, como dedos frios. Veste o manto, o mesmo da noite anterior. Ele ainda guarda o cheiro do corredor, mofo, pedra, fumaça. Ao sair, você percebe, algo mudou. O castelo está mais claro, mas não mais vivo, só menos escuro. As tochas já não ardem, foram apagadas, ou talvez queimaram até o fim. Só suportes vazios nas paredes. E as sombras ficaram mais quietas. Você caminha até o corredor oeste, a ala onde vivem os servos. No caminho, ouve passos, leves, lentos, e para. Espera. O som cessa. Você olha para trás. Nada. Apenas a tapeçaria se movendo suavemente com o ar. Uma tapeçaria antiga, desbotada. Mostra uma batalha. Cavalos, espadas, homens sem rosto. Você repara agora, a maioria das tapeçarias do castelo mostra guerra, dor, sangue, vitórias antigas de homens que já viraram pó. Você segue. Na ala dos servos, encontra uma das cozinheiras, uma mulher baixa, de rosto redondo e olhos fundos. Ela não diz nada, apenas lhe entrega um pedaço de pão escuro, duro, mas quente. Você agradece com um aceno. Ela se vira e desaparece por uma porta lateral, como se tivesse saído de uma pintura. O pão tem gosto de carvão e de tempo, mas alimenta. Você caminha até o pátio. Agora há movimento. 2 soldados treinam com espadas cegas. O som do metal ecoa seco no ar da manhã. Um menino varre folhas de um canto, devagar, como se dançasse com o vento. Você observa. Ninguém lhe nota. Você é só mais uma peça no tabuleiro de pedra. No canto do pátio, uma carroça foi deixada. Tem sacos, feno e uma gaiola. Você se aproxima. Dentro da gaiola, um animal que você não reconhece. Parece um cão, mas não é. Tem olhos grandes demais e respira rápido, assustado. Você não toca, mas o animal olha para você, fixa os olhos e não desvia. Você se afasta, volta ao castelo, pelos corredores frios e vazios. Ao passar por uma escadaria lateral, escuta vozes, baixas, quase cochichos, mas urgentes. Alguém discute, mas quando você se aproxima, elas cessam. O corredor está vazio. Você sobe. Os degraus estão gastos, côncavos pelo tempo, pelo peso dos séculos. No alto da torre, uma porta de madeira. Ela está entreaberta. Você empurra. Dentro, apenas uma janela aberta. E vento. Muito vento. Você se aproxima. Dá para ver o vale, a floresta, o rio e, ao longe, uma coluna de fumaça. Uma vila queimada ou uma lareira acesa. Você não sabe, mas algo queima, algo vive. Ali, olhando para o mundo do alto, você se dá conta. A vida dentro do castelo é um suspiro preso, um tempo parado. Mas lá fora, tudo respira. A floresta respira, o vento respira, a terra respira. E aqui dentro, só a pedra e os ecos. Você desce, devagar, como quem retorna de um sonho. Mais tarde, terá tarefas: limpar os escudos do salão, afiar as lanças, ajudar na cozinha. Mas por agora, você caminha sem rumo, por corredores que não terminam, por memórias que não são suas. E o castelo o observa, silencioso, paciente, como sempre foi. O tempo passou. Não em grandes eventos, mas em pequenos silêncios. Os dias seguiram sua marcha cinzenta. E agora, pela primeira vez em semanas, o céu mostra uma faixa dourada no horizonte. Como se o próprio castelo suspirasse.
Você está na muralha mais alta, as pedras frias sob seus pés. O vento sopra com mais leveza hoje, carregando o cheiro da floresta molhada. Lá embaixo, o bosque está coberto de névoa, como um manto de algodão. Os sinos não tocaram ainda, mas algo mudou. Os corredores parecem menos hostis, os rostos mais calmos. Até mesmo os cavalariços conversam baixinho entre uma tarefa e outra. Você leva lenha para a cozinha, um hábito seu que ninguém exigiu. O cozinheiro não reclama mais, apenas assente com a cabeça, como quem reconhece um companheiro silencioso. A sopa borbulha no grande caldeirão de cobre. O aroma de alho e ervas é reconfortante, como uma lembrança boa de algo que você nunca viveu. Mais tarde, você é chamado à capela. O som de uma vela sendo acesa, o ranger do banco de madeira e a voz grave do capelão lendo as escrituras em latim. Você não entende as palavras, mas entende o peso e o silêncio que vem depois de cada frase. Ali, naquela penumbra sagrada, algo dentro de você encontra paz. Você volta para seus aposentos, desta vez com passos lentos, sem medo, sem pressa. Lá fora, os últimos raios do sol pintam a torre principal de dourado. Você olha pela fresta da janela. O castelo, mesmo velho, mesmo rude, parece vivo, e você faz parte dele agora. O colchão de palha já não é tão duro, o cobertor tão ralo hoje aquece, e mesmo o som distante das botas nos corredores não assusta mais, é só o som da vida continuando. A vela ao lado da cama queima lentamente. A chama dança, você também. Amanhã, talvez, tenha que carregar água, ou limpar os estábulos. Talvez nem saia da cozinha, mas tudo bem. Você sobreviveu ao castelo e, de algum modo, ele também sobreviveu a você. Você fecha os olhos e dorme, como nunca dormiu antes. Se você chegou até aqui, respire fundo. Sinta o silêncio ao seu redor e permita-se repousar. As muralhas do castelo continuam de pé. As tochas ainda ardem na noite, mas por dentro tudo repousa, inclusive você. O mundo lá fora pode esperar. Agora é hora de fechar os olhos e deixar que as histórias fiquem de guarda enquanto você dorme. Boa noite e até a próxima chama na fogueira sonolenta.